Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Quando os brasileiros vão ver instalada a CPMI do Banco Master? Depois do Carnaval? Antes do feriado de Páscoa, talvez? Ou será que vai ficar mais perto das férias de julho? Ninguém sabe porque a instalação da CPMI depende da vontade e de medidas concretas a serem tomadas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador Alcolumbre não tem poder discricionário para vetar a CPMI, mas pode empurrar a pauta de forma indefinida, deixando a instalação para o dia de São Nunca. Em Brasília, já há quem diga que a CPMI do Banco Master está natimorta e nunca verá a luz do dia. Em outra frente, o banqueiro Daniel Vorcaro conseguiu adiar o depoimento dele à CPMI do roubo do INSS para depois do Carnaval, mas garante que comparecerá à comissão para dar explicações. O que está por trás desses movimentos em Brasília para ganhar tempo e até evitar o trabalho das comissões de inquérito? Quem articula para enterrar a CPMI do Master? Quais as chances de as investigações chegarem aos nomes graúdos envolvidos nesses escândalos bilionários? E o que fazer para que a impunidade não saia vitoriosa mais uma vez? Para debater esses e outros temas de relevância de hoje, você sabe, você acompanha aqui no Última Análise, que tem no estúdio hoje a presença do Francisco Escorcin. Salve, Escorcin. Salve, Tosi. Boa noite para a audiência. Guilherme Kilter, tudo bem contigo? Seja bem-vindo também. Tudo bem, Tosi, Chico, Deltan e todo mundo que nos acompanha. E no telão com a gente, Deltan Dallagnol. Salve, Deltan. Bem-vindo. Grande Tosi, Escorcin, Gui, nossa audiência maravilhosa. Bom demais estar com vocês. Daniel Vorcaro e seus advogados conseguiram ganhar tempo. Foi adiado o depoimento do dono do Banco Master na CPMI do roubo do INSS, que estava marcado para esta semana. Ficou para depois do Carnaval. O adiamento aconteceu após reunião do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, com o ministro Dias Toffoli do STF. Para aceitar esse adiamento, o senador Viana teria costurado o seguinte acordo: Toffoli vai autorizar a saída de Vorcaro da prisão para depor e a defesa do banqueiro não vai pedir habeas corpus para livrá-lo de comparecer à CPMI. Se esse acordo vai ser honrado, veremos em breve. Mas não seria novidade se as coisas tomassem um outro rumo. Eu começo perguntando aqui para os meus colegas de bancada, de Última Análise, por que o Vorcaro e os advogados pediram mais tempo? Alguém arrisca um palpite aí? Vou começar pelo Escorcin aqui, depois vamos ouvir o Kilter e o Deltan. Por que mais tempo? Quem se beneficia? É a esperança de que as coisas vão esfriando, né? Que surjam outros fatos, talvez até outros escândalos, para que ele vá ficando atrás da fila, né? E de fato, o potencial de novas coisas chamarem a atenção e prenderem a audiência em outros assuntos não é algo inverossímil de se imaginar, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, a discussão que se teve há poucas semanas, sobre a questão da segurança pública, depois daquela operação no Rio de Janeiro. Onde está as discussões sobre PEC de segurança pública, sobre o que se fazer, o que não se fazer? Já ficou um tema frio, vamos dizer assim, e já não chama tanto a atenção e, portanto, já não se tem uma pressão para que providências sejam efetivamente tomadas. Então, eu acho que a esperança, meu palpite com relação aos advogados, é a esperança de que as coisas vão esfriando com o passar do tempo, porque, de certa maneira, não existiria um noticiário novo a respeito disso. Acontece que, assim, eu acho que muita coisa se esperou que se esfriaria no Natal, no Ano Novo, e que as coisas não iriam nada acontecer. O próprio ministro Dias Toffoli atropelou um monte de coisa para fazer um monte de oitiva bem naquele período entre Natal e Ano Novo, como se as pessoas não fossem dar atenção. E, na verdade, parece que todas as tentativas de se atrasar o processo, né, a investigação, de se tentar desviar a atenção, parece que mais chama a atenção, mais inflama, né, e vai tornando difícil as tentativas para se conseguir, seja a contenção, seja o encerramento dessas investigações. Então, ao mesmo tempo que eu acho que essa é a estratégia, eu não acredito que ela vá dar muito certo, porque, felizmente, dessa vez, boa parte da grande imprensa, que é
por onde eles sentem a pressão, né? Tanto os ministros do STF como os políticos de Brasília, não está tirando o pé do acelerador, né? Já está saindo outras instituições pedindo recuperação judicial, os impactos, as relações, as conexões. Todo dia sai uma manchete nova, sai uma notícia nova, e é muito inverossímil que isso desaqueça até depois do Carnaval. Então, tem essa esperança de que talvez as coisas diminuam um pouco de temperatura, mas é óbvio que tudo isso está sendo costurado nos bastidores. Agora, aqui, tem uma música do Roberto Carlos, você talvez não vai conhecer, mas deve conhecer porque é muito famosa, até foi cantada pelo Papa lá. Meu avô gosta muito. Exatamente. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Conhece, não? Não. Pois é, mas essa música, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos... Tem aquela do Chico Buarque também, estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Também dá para juntar essas duas. Dá para juntar essas músicas. Mas o fato é que o Guilherme não tinha nem nascido ainda. Essas referências aí estão muito... Certamente não. Veja lá, mas antigas para 1 milhão de amigos. O Vorcaro tem lá seus centenas, milhares, sei lá, parece que tem 1 milhão de amigos. Quem sabe ele pediu um pouco mais de tempo para poder ouvir todas essas amizades. São amizades importantes espalhadas aí por todo o espectro político. Afinal, seria amanhã já o depoimento, nesta quinta-feira, e talvez ele não tenha articulado muito bem com os seus milhares de amigos. Pois é, tem os amigos de amizade real e os amigos comprados ou chantageados, né? Aí a gente não vai saber dizer, mas as relações do Vorcaro são de fato bem duvidosas. E a sua defesa como um todo nesse processo tem sido mais uma evidência de como tudo foi feito da forma errada com o Banco Master. Claramente uma fraude, crimes financeiros descarados, envolvendo aí grandes instituições bancárias, venda de títulos fraudulentos, envolvimento de políticos nessa história toda, e isso está prejudicando muita gente. Nos estados, nos municípios, teve muita prefeitura, muitos estados que compraram, investiram em instituições do Banco Master, e aí todo mundo está arrolado nesse negócio e todo mundo vai querer uma fatia do fundo garantidor de crédito. E isso que está complicando o Vorcaro. Mas, graças a Deus, a imprensa tem cobrido esse caso com ampla cobertura, né? Tem dado voz aí a tudo que está acontecendo no escândalo do Banco Master, o que a gente não viu acontecer tanto com a questão do INSS, o que nos dá uma esperança de que, pelo menos, seja pressionado os ministros do STF, o Vorcaro e todos os políticos que o blindam, que estão ao seu redor. E a gente já tem visto, nesse começo de ano, uma blindagem do senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa, ao Vorcaro e toda a instituição do Master, enrolando aí a CPMI do Banco Master, negando dados oficiais, a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa, negando lei de acesso à informação, usando o LGPD para não falar se o Vorcaro entrou ou não no Senado, quais gabinetes ele visitou, ou seja, uma clara blindagem. Se o STF e o Executivo já estavam blindando o Vorcaro, agora só vai piorar, porque o Legislativo também parece muito interessado em blindar ele, mesmo com diversas centenas de assinaturas na CPMI. E agora a gente está vendo o PT mentindo como sempre, né? Porque falou que vai assinar a CPI do Banco Master e não sei o quê, para enganar o eleitor. Vão assinar uma CPI que não tem assinatura suficiente para ser instalada. E outra, uma CPI, não uma CPMI. Qual que é a diferença para você, espectador que está nos ouvindo? A CPMI, uma comissão mista, ela deve ser instalada automaticamente pelo regimento das casas. Envolve membros tanto dos deputados quanto dos senadores. Uma CPI é exclusiva da Câmara dos Deputados. E aí é diferente o rito. Segue uma fila. E essa fila já tem 5 CPIs aguardando para serem instaladas, ou seja, uma nova CPI do Banco Master não seria instalada esse ano, ou sequer dificilmente será instalada de qualquer forma, enquanto Hugo Mota for presidente. Ou seja, é mais um engana-trouxa. A gente está vendo diversas blindagens, é esse caso do Master, em instituições como o TCU, em instituições como o STF e agora também, infelizmente, no Legislativo. Parabéns aos membros da CPMI e da INSS, ao presidente da CPMI, que quer convocar o Vorcaro para que ele possa dar suas declarações ou tentar se defender pelo menos, porque vai ser lindo ele dar o mínimo de explicações ao público, aos representantes do povo, porque para a justiça, esqueça. Antes de ouvir o Deltan Dallagnol, vamos lembrar o seguinte: dias atrás, o presidente da CPMI do INSS soltou a seguinte nota nas redes sociais. Carlos Viana, senador: quero ser claro, ninguém será poupado, nenhuma informação será ignorada e nenhuma pressão institucional desviará a CPMI do seu dever.
Nosso compromisso é com a verdade, com a responsabilização e, sobretudo, com a proteção dos aposentados, das viúvas e dos órfãos. Olha, Deltan, pela biografia do senador Carlos Viana, não é o caso de duvidar da seriedade das palavras dele, mas ele está tendo que surfar aí no meio de uns tubarões bastante famintos e vorazes. A estratégia de adiar o depoimento do Vorcaro em troca do compromisso de comparecimento foi uma decisão acertada? O Vorcaro pode achar que se beneficiou, mas foi um instrumento que talvez o senador tenha tido à mão para não esvaziar a CPMI e o Vorcaro ir lá para o STF pedir, olha, me dá um habeas corpus aqui, eu não vou lá. Parece que houve um compromisso de comparecimento. Como que você vê essa estratégia do Carlos Viana para garantir que pelo menos o Vorcaro vá lá e compareça perante os parlamentares? Tosi, achei muito interessante que você trouxe o histórico do Carlos Viana para a gente entender esse caso, porque realmente, quando você olha o que aconteceu, tudo ali é muito estranho. Vamos entender o que aconteceu. Carlos Viana se reúne com Toffoli e de lá sai um acordo de não convocar o Vorcaro agora para depor na CPMI do INSS e adiar o depoimento do Vorcaro para depois do Carnaval. Então ele deporia depois. Em troca disso, a defesa do Vorcaro não vai entrar com pedido de habeas corpus em favor do Vorcaro. De outro lado, o presidente da CPMI se comprometeu a garantir o direito ao silêncio para o Vorcaro caso as respostas que Vorcaro fosse dar fossem autoincriminatórias. Ou seja, ele tem o direito de silêncio que todo investigado, réu, tem e está previsto na Constituição, e o presidente se comprometeu a garantir esse direito. Mas vamos entender por que esse acordo. Vamos lembrar que o Carlos Viana ele tem atuado como senador na oposição, ele está fazendo o jogo da investigação, está atuando em princípio aí de modo muito correto. Vamos lembrar ainda que o presidente e o relator da CPMI do INSS foram escolhidos quando o governo comeu bola. A base do governo se distraiu e a direita e a oposição conseguiram escolher tanto o presidente como o relator da CPMI do INSS, o que está sendo muito ruim, diga-se de passagem, para o governo. E por que, dado esse histórico, dado esse contexto, o Carlos Viana concordaria em adiar o depoimento do Carlos Vorcaro? A minha aposta aqui é de que existe um medo de o Vorcaro entrar efetivamente com pedido de habeas corpus, mas especialmente o medo de qual seria a decisão judicial que poderia sair daí. Afinal de contas, quem decidiria isso é Dias Toffoli, que tem sido pródigo em decisões esdrúxulas nesse caso. Imagina se o Toffoli dá uma decisão, por exemplo, autorizando a ida do Vorcaro, barrando, claro, perguntas que possam ter uma resposta autoincriminatória, até ia do jogo, até ia da Constituição, mas imagina se o Toffoli dá uma decisão, por exemplo, determinando que o depoimento seja colhido com restrições dentro de um determinado ambiente, que não possa ser divulgado, ou ainda pior, barrando perguntas sobre, vamos dizer, ministros. Olha só o que poderia acontecer. Então eu entendo que o Carlos Viana tenha concordado com o adiamento em troca de não existir um habeas corpus, não tanto pelo medo do habeas corpus pedindo o direito a não autoincriminação, porque isso ele vai conceder, mas por medo do que poderia sair do Toffoli que ele nem se imagina que poderia dar. Afinal de contas, é tanta decisão esdrúxula que saiu do Toffoli, decretando sigilo total, mandando fazer uma acareação no dia 30 de dezembro, sem que fosse cabível uma acareação, muito menos no dia 30 de dezembro. Depois ainda veio aquela decisão esdrúxula determinando perguntas específicas que deveriam ser feitas pro Vorcaro e por aí vai. Sabe-se lá o que vai sair do Dias Toffoli. Bom, e do lado do Vorcaro, por que raios que ele quis um adiamento do seu depoimento para depois do Carnaval? Por quê? Uma possibilidade é ganhar tempo para preparar respostas a perguntas e a sua defesa. Uma segunda possibilidade é ganhar tempo na esperança de efetivamente acontecer uma mudança de pauta, de foco, de atenção. Existe ainda uma terceira possibilidade: tempo para derrubar e para barrar tudo. Pode ser que exista aí uma coordenação de esforços com algum partido político, por exemplo, para que ele entre com a medida perante o Supremo e aí Toffoli vai se sentir muito confortável para barrar, para estancar um depoimento do Vorcaro lá, debaixo de um argumento esdrúxulo. Por exemplo, não é isso que faz parte do objeto da CPI, que mirava o INSS, embora existam relações aí entre fraudes a aposentados e caso Master. Mas, mais uma vez, sabe-se lá o que pode sair de Toffoli. E eu vou levantar uma quarta possibilidade. É de que o Vorcaro está mandando um recado claro para os seus aliados do mundo político de que ele está ganhando algum tempo para eles. Olha, vocês têm aí até o Carnaval para me ajudarem, senão eu posso revelar coisas indesejáveis
sobre vocês nessa CPMI. Então, é ver para crer. Agora, além disso, eu queria destacar que na mesma reunião entre o senador Carlos Viana e o ministro Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli teria dito que provas vão ser dadas para a CPMI ao longo das investigações. Vamos lembrar que uma das outras decisões esdrúxulas de Dias Toffoli foi retirar da CPMI o acesso aos dados ali do celular do Vorcaro, aos dados dos contatos do WhatsApp, por exemplo, e restringiu o acesso a isso ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas de nada adianta o presidente do Senado ter acesso a isso se a CPMI que investiga o caso não tem acesso. Afinal de contas, quem tem acesso são os investigadores desse caso. E aí o Toffoli disse que vai dar ao longo das investigações. Mas isso parece assim uma coisa sem fidedignidade, sem verossimilhança, uma promessa não crível. Por quê? Por duas razões. Primeiro, não teria uma razão para que o Toffoli não desse agora essas informações. Em segundo lugar, Toffoli não deu uma data em que isso vai acontecer. O que parece é que sim, Toffoli está agindo, Toffoli está em ação. Mas esse é o tipo de ação do tipo embroma. Já ouviu falar desse tipo de ação? É uma grande embromação. É o que mais a gente tem percebido no contexto da política brasileira atual, viu, Deltan? Mas olha, o Vorcário teria O Gui tá rindo lá, tá pensando assim, ó, piada de tiozão. Pode falar, Gui. Não, eu já tô acostumado, já nem rio mais. O Guilherme Kilton que se cuida que nós vamos, né, Deltan, processar por etarismo. Você pinta os cabelos, não sei, mas eu e o Escorcinho aqui, né? Ah, mas faz bem, a Gazeta tá fazendo 107 anos, combina aí com o Tom. Mas olha só, o Vorcário... Mais um fato pro processo aí. O Vorcário, eu chamei ele de Vorcário, tô misturando com o Vacário, né? Vacari e o Vorcário, enfim, essa turma aí. O Vorcaro teria dito a interlocutores nesta semana que está frustrado e irritado com o presidente Lula, que, segundo ele, teria jogado o Vorcaro para os leões. O recado do banqueiro seria de que poderá arrastar o PT para o olho do furacão, fazendo vazamentos seletivos para expor figuras como o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que a gente sabe que o escritório dele tinha um contrato de R$250 mil por mês e durou um bom tempo, com o Banco Master, o senador Jacques Wagner, que também foi um dos grandes apoiadores do Vorcaro lá nos negócios na Bahia, né, com o crédito consignado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, outro baiano, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, aquele de R$1 milhão por mês, por consultoria, entre outros. Bom, o fato de ganhar esse tempo extra antes do depoimento pode ser uma estratégia dele para ver... e dar tempo para os amigos se mobilizarem, né, se mexerem para ajudá-lo. Tipo, a gente falou antes, eu falei aí 1 milhão de amigos, mas os amigos estão muito dispersos, né? Será que eles estão dispersos que nem cachorro em foguetório de ano novo, né, que se assustam? Ou eles estão se reorganizando e estão se contactando para ajudar o Vorcaro? Porque nessas horas também, um camarada que se expõe ao nível que se expôs o Vorcaro, ele quase que passa a ser um leproso, não, Kilton? Pois é, um leproso entre vários outros leprosos, né? A diferença é que agora a gente ficou sabendo, se tornou público quão grave está essa lepra do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Agora, é um risco mútuo garantido, né, para todo mundo ali nos bastidores da política, esse caso do Master. Se quiserem colocar no ventilador as coisas do PT, vão conseguir. Se quiserem colocar as do Centrão, vão conseguir. Se quiser colocar dos ministros, vão conseguir. Porque parece que só cresce o número de tentáculos desse caso. É impressionante quantas ligações políticas, de fato, o Daniel Vorcaro tinha ou intencionalmente buscou ter de diferentes formas, seja através de eventos na Europa com ministros, seja através de fundos de investimento que comprou participações de outras instituições financeiras, de outras empresas, sociedades, de resorts até, como o resort do ministro Dias Toffoli. Então, são tantas ramificações, são tantas instituições, são tantas pessoas envolvidas. Tem o STF, tem o Banco Central, tem o TCU, tem agora o Legislativo com a CPMI. É de fato um escândalo que tem proporções de abalar
a República se sair do controle do STF ou dos poderosos de Brasília. Se esse caso volta para a primeira instância, por exemplo, como a gente já tem falado aqui, alguns programas, como o ministro Fachin tinha falado, o ministro Toffoli também tinha sondado essa possibilidade, se é retirado o sigilo, se o Vorcaro delata, se a CPMI é de fato instalada, cai na mão de um outro ministro relator que não seja o Toffoli, como foi o caso da CPMI do INSS com o André Mendonça, a gente pode ver de fato a coisa andando. E são vários fatores que colocam em risco essa questão do Banco Master e as suas ligações políticas. Um pode querer arrebentar com o outro, como a gente viu o clima esquentar entre o Lula e o STF pedindo o posicionamento do Lula, o Lula falando que não estava satisfeito com o Toffoli, queria que ele renunciasse. Ou seja, nesse campo conturbado de relações políticas é que prospera as teses e as hipóteses de que de fato pode sair alguma coisa. Muito provavelmente, eu acredito que não vão ser todas as pessoas envolvidas que vão ser responsabilizadas. A gente está acostumado no Brasil ao oposto disso acontecer, né? Ninguém ser responsabilizado. O Lula que roubou aí, estava envolvido em escândalo de corrupção ativa, passiva e está hoje na presidência. O brasileiro já está vacinado com a questão da corrupção. Agora, o negócio pode pelo menos complicar para alguém. Se for para o Vorcaro, se for para o PT, se for para o Centrão, se for para os ministros, o tempo vai dizer, porque só está no começo. Mas eu estou muito interessado em ver esse caso se desenrolando e agora com os trabalhos de volta, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a panela de pressão esquentando e aumentando ainda mais essa pressão que já estava muito grande pela imprensa. Se a gente já tinha uma imprensa vigilante nesse caso, junto agora com a oposição bem ativa em uma CPMI, aí eu acho que a gente pode ter um campo próspero para as coisas avançarem, para esse caso sair do STF, para ser instalado um código de ética e talvez as coisas começarem a mudar. Ou eu estou sendo otimista demais, é uma esperança já meio morta, o Deltan vai poder falar mais com a experiência da Lava Jato, mas de fato é diferente dos outros casos, como o do INSS, que foi uma blindagem quase que automática de todos os poderes, do judiciário, com o executivo, com o legislativo. A CPMI prosperou por um erro da base governista do Lula, porque foi de fato um erro no sistema, porque de resto não aconteceu mais nada. É muito diferente do que a gente tem visto nesse caso do Master. Então, se eles começarem a se arrebentar um ao outro, quem acaba ganhando é o brasileiro. Bom, a gente já vai voltar a esse tema aí. Eu queria abrir um parênteses agora para trazer uma fala do Alexandre de Moraes hoje. Hoje houve sessão no Supremo. E a sessão o tema do dia era julgar os limites da atuação digital dos juízes, né? O Fachin colocou esse tema já para mostrar que está preocupado com a ética, com o código de conduta de toda a magistratura. Então, os ministros estão analisando os limites para os juízes atuarem nas redes sociais. E aí, aproveitando esse debate todo, o ministro Alexandre de Moraes saiu em defesa da prerrogativa dos magistrados, como ele próprio, de serem sócios de empresas. Vamos ouvir o que ele disse há pouco. O magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista. O magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo. Mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição e a LOMAN. Que tabelinha, hein, Francisco Scorsin? Toffoli e Alexandre de Moraes, muita gente querendo que eles comentem assuntos que estão
O tempo todo aí na mídia sendo questionados, sendo indagados, todo mundo se escandalizando e eles eis que surgem fazendo essa tabelinha, até acusando a imprensa, a mídia, de tentar demonizar os magistrados. Se falta um pouco de ética em quem critica o STF, falta muita vergonha na cara, né? Para o ministro Alexandre de Moraes e para o ministro Dias Toffoli de falarem o que falaram, como se essa fosse a questão, né? A dimensão dos sócios. É tudo para tergiversar, né? Não tratar daquilo que realmente importa, aquilo que tem sido noticiado e renoticiado, né? A saída do ministro Alexandre de Moraes tem sido, um pouco antes, ele já tinha dito, né? Quando quem faz a crítica, ele já trata como má fé, ele já trata como criminoso, né? Ele se acostumou, ele se habituou, né, à liberdade que lhe foi dada para ser o imperador brasileiro, para tratar tudo aquilo que lhe desagrada como se fosse crime, né? E é dessa maneira que ele se comporta. O que eu acho interessante, eu não tinha visto o julgamento, não sei como é que os demais ministros se manifestaram, mas que já é um indício mais claro, né? Começa a vir à luz do dia aquilo que está acontecendo nos bastidores, né? Aquilo que a gente está conversando desde o começo aqui, vai ser adia aqui, adia colar, faz tal coisa, faz tal outra, tudo mais. Parece ser tudo um grande tempo dado para ver se há um grande concertamento, né, entre todas essas partes dos bastidores. Mas no STF, essa dimensão, o Fachin colocar o discurso que ele fez na abertura do ano judiciário, agora vem a resposta, porque isso é uma resposta ao ministro Fachin, ao discurso dele, a coisa do código de ética, etc. E tal. No fundo, tanto o que Alexandre de Moraes quanto o ministro Toffoli está querendo dizer, assim, não precisamos de mais nada. Nós temos a LOMAN, temos a Constituição, né, que no fundo já não existem mais porque eles decidem do jeito que eles acham que tem que ser, né, independentemente do texto escrito. Então o que se vê é uma falta de vergonha mesmo, de decoro, né? Porque dado os fatos que estão colocados na mesa, era uma obrigação jurídica, era uma obrigação moral e ética, né? Se falta ética em quem critica, imagine em quem, tendo sido divulgado tudo isso, não dá uma satisfação. Não dá uma satisfação, não dá uma justificativa para tudo o que está sendo feito. Então a cara de pau mesmo, de se falar dessas coisas, como se eles não tivessem nada a explicar, como se eles não tivessem nenhuma suspeita de uma série de atos e fatos e documentos, chega a ser difícil até a gente se conter para fazer o comentário, porque eu imagino que o espectador que está nos ouvindo, ele tá entendendo o que a gente está realmente querendo dizer nessas horas, e que infelizmente não dá para dizer. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que o que está vindo à luz é algo que é um conflito que está se tornando cada vez mais inevitável dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, é excelente notícia. Nesse sentido, esse discurso dos dois, ele é um sintoma de algo que eles não estão conseguindo mais conter e esconder. Porque até aqui era um grupo muito fechado, protegendo tudo o que Alexandre de Moraes ou qualquer outro fazia. Agora parece que o jogo não vai ser exatamente dessa maneira. Acho que isso é alvissareiro, para a gente usar um termo que o Kilter vai ter que consultar, porque é antigo. Já vou perguntar no GPT aqui. Agora, Deltan Dallagnol, é muito curioso e é emblemático que os dois tenham feito essa tabelinha, né, para se defenderem essas prerrogativas de serem sócios de empresas, no contexto das explicações que eles se recusam a dar, o silêncio deles para tratar de questões objetivas em relação aos interesses e participação deles em contratos milionários, pelo menos de parentes deles, sendo beneficiados nas ligações com o Banco Master, por exemplo, né? O que você achou dessa tabelinha, Deltan? E os dois muito entrosados, diga-se de passagem, né? Tosi, me incomoda um pouco que vocês ficam, sabe, pegando no pé dos ministros do STF aqui. Olha, Moraes estava certo. Alexandre de Moraes está mais do que certo. Falta um pouco de ética. Aliás, talvez ele esteja errado aí na quantidade. Falta muita ética. Não um pouco, falta muita ética. Falta muita ética quando a gente vê Gilmar Mendes se envolvendo com política, quando nós vemos esse mesmo ministro dando declarações de imprensa, abrindo posicionamentos, inclusive falando sobre julgamentos, ou então criticando decisões de outros ministros. Falta ética quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal apoiar o governo e fazer uma aliança com o governo federal. Falta ética quando nós vemos ministros trabalhando em prol de indicações políticas, não só para cargos de outros tribunais, não só para Tribunal de Contas da União, mas até para funções do Executivo.
Falta ética quando determinados ministros ligam para universidades para pedir cabeça de jornalistas ou de pesquisadores que fazem pesquisas que os desagradam, ou ligam para redações para pedir a cabeça de jornalistas que são críticas ao tribunal. Falta ética quando a gente vê convescotes com investigados pelos ministros lá no exterior juntinhos, todos juntos e misturados em eventos. Falta ética ao fazer um Gilmar Palusa com todo mundo junto e misturado, inclusive com criminosos investigados ou condenados. Falta ética quando o Supremo não tem pudores de quebrar a lei, ultrapassar, rasgar a Constituição, praticando abuso depois de abuso. Falta muita ética também quando a gente vê encontros fora da agenda, feitos por ministros do Supremo com agentes políticos, inclusive com adversários de políticos que eles julgam. Falta ética quando eles costuram decisões com outros poderes. Falta ética quando falta transparência sobre o número das pessoas censuradas pelo Supremo Tribunal Federal, quando eles mantêm sob sigilo absoluto uma série de investigações que deveriam ser públicas. Falta ética quando eles colocam na gaveta ou eles arquivam investigações contra presidentes de poderes dentro de um jogo político de toma lá da cá. Falta ética quando eles não explicam o contrato de 129 milhões de reais do Master com a esposa de Moraes. E pior, quando eles não explicam contatos que teriam sido feitos pelo próprio Alexandre de Moraes com o Banco Central sobre o Banco Master. Falta ética também quando os ministros não explicam essas relações espúrias. Uma presença na casa do dono do Master, fumando charuto, tomando bebidas caras. Falta ética quando eles têm parentes advogando perante o próprio tribunal. Falta muita ética quando um ministro suspende uma multa de 10 bilhões de reais para a JF quando a esposa advoga para a empresa, ainda que outro caso. Ou ainda quando um advogado dessa empresa compra um resort de parentes desse ministro. Falta muita ética quando você tem um resort em nome de parentes com indícios mostrando, na verdade, que o resort é seu. E isso não ser investigado. Falta ética quando eles dão decisões esdrúxulas em uma série de casos criminais, como a decisão esdrúxula que aconteceu no caso Master, uma série de vezes por ministro Dias Toffoli, uma série de outras decisões esdrúxulas, enterrando a Lava Jato por vários ministros do Supremo, decisões esdrúxulas do ministro Alexandre de Moraes contra o bolsonarismo no STF, no TSE. Realmente, não pegue no pé dos ministros, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala que falta pouca ética, porque ele está falando a verdade. Falta ética, só o único erro dele é que não falta pouca, falta muita ética e falta muita vergonha na cara. Agora, Kilter, você se sensibilizou ali com a fala do Toffoli, em que ele disse algo parecido assim: querem o quê? Querem que a gente doe para a caridade, né? O que a gente ganha, os nossos recursos, os nossos bens. O que você achou dessa fala do Taiaófoli, né? Ministro Taiaófoli, dá para batizar ele, rebatizar? Foi emocionante, quase chorei aqui. De fato, me senti muito tocado pela sensibilidade e solidariedade dele. Se fosse um político falando isso, nunca mais teria voto de ninguém, porque é completamente absurdo. Eles se isolam numa corte ali e não tem interação mínima nenhuma com a população, não faz ideia do que representa uma fala dessa. Como assim eu não posso ter um resort? Quer que eu doe tudo para a solidariedade? Não posso ter para caridade, não posso ter uma empresa, não posso ter nada? Peraí, a gente precisa de um pouco de ética na magistratura, precisa de um pouco de restrições. E outra, isso nem deveria estar sendo debatido por eles, isso tinha que estar sendo debatido pelos senadores. Eles vão ficar se autorregulando, vão ficar dizendo que eles mesmos podem ou não podem fazer. Cadê o sistema de pesos e contrapesos aí da nossa democracia? Cadê os três poderes atuando? Isso que acontece quando a gente tem um Senado omisso, silenciado sobre a presidência de Davi Alcolumbre, que faz parte dessa blindagem do STF e do Banco Master, que está sim blindando o Daniel Vorcaro, que está blindando a esposa do Alexandre de Moraes, que está blindando o Dias Toffoli. Essa que é a verdade. E aí eles vão lá, o ministro Fachin, numa tentativa falha de tentar inserir um pouco de ética nessa corte composta por Gilmar Mendes, por Dias Toffoli, por Alexandre de Moraes, tem que ouvir esse tipo de coisa. Imagina a cabeça dos outros ministros ouvindo eles falarem isso daí. Só faltou o Toffoli convidar, no final, o Alexandre de Moraes para apostar no cassino dele no Taiaiá, lá no dia seguinte, de tão ridículo que é. E eles falam com uma naturalidade absurda. Só faltou comentar ali depois sobre o escritório de advocacia, né? Falar da esposa dele,
falar do Lewandowski, o contrato com o Banco Master, aí eles não falam, aí eles se calam, preferem não entrar nesses pormenores, afinal eles têm sido questionados sobre isso pela imprensa, por toda a sociedade, pela oposição, desde ano passado e se recusam a dar qualquer pronunciamento. Pelo contrário, vão lá e agem de forma indevida no processo, como o ministro Dias Toffoli tem feito descaradamente. Puxou o processo para si, decretou sigilo, marcou uma careação sem nem colher os depoimentos primeiro. Tudo errado. E aí agora que já fez a besteira, avalia mandar o caso de novo para a primeira instância. Será que não é para anular tudo depois? Será que é porque a batata esquentou demais e ele não está aguentando segurar? Será que é porque tem muita gente cobrando ele, pressionando os bastidores? A gente não sabe e só o tempo vai dizer. Mas é bom, pelo menos, ver eles dando a cara agora e falando um pouco mais das suas próprias atitudes. Quem sabe, daqui a algum tempo, eles não olham esses vídeos do passado e se arrependam um pouco com a sabedoria que vão ganhando ao longo dos anos. Mas eu acho muito difícil. Pois olha, vamos falar de novo da CPMI do Banco Master. Existem votos, né, suficientes de sobra para sua instalação, foi feito o requerimento, o protocolo. Em tese, o presidente do Senado não tem poder discricionário para barrar essa CPMI. Foram alcançados os votos necessários, ele tem de instaurar a comissão. Mas, todavia, contudo, porém, como se diz, né, tem brechas. A CPMI só nasce de fato após a leitura do requerimento em sessão conjunta do Congresso. Na prática, se o Alcolumbre não convocar essa sessão, alegando problemas de calendário e que existem temas mais urgentes a serem tratados, a CPMI estará natimorta, nunca vai ver a luz do dia. Agora, pelo histórico do Alcolumbre até agora, Deltan, você aposta no que a gente vai ver a seguir? Porque você estava otimista, né, recentemente com os requerimentos, os votos para protocolar a CPMI, grande número de parlamentares. Mas agora já existe esse movimento aí para não deixar a CPMI sequer botar a cabeça fora do ninho, matá-la no ninho, e a gente depende do Alcolumbre. E aí, o que o Alcolumbre vai mandar após o Carnaval? Sim, Tosi. Num dia a gente comemora que a CPMI do Banco Master alcançou as assinaturas e vai ser obrigatoriamente instalada. No dia seguinte, a gente descobre que a CPMI do Banco Master já nasceu morta. O que antes era uma esperança de justiça contra a maior fraude bancária da história do país, já virou um cadáver insepulto que o STF, o governo Lula e o Centrão não veem a hora de enterrar. E eu vou contar agora para você que a Operação Abafa está acontecendo, que operação é essa e qual é a moeda de troca que eles querem usar para convencer a direita e a oposição a participarem dessa pouca vergonha. A direita ela precisa tomar muito cuidado agora, porque o sistema está preparando uma armadilha perfeita para colocar a direita contra a parede e conseguir enterrar de vez a CPMI do Banco Master. É o seguinte, gente, ontem nós vimos o PT, na figura do ex-líder de Berg Farias, o lindinho da lista do Odebrecht, dizer que agora o PT é a favor da CPI e da CPMI para investigar o Banco Master, que o PT e o governo não vão ficar na defensiva porque foi o governo Lula quem desbaratou o esquema. Só faltou o lindinho falar das ligações perigosas de vários petistas junto com o Daniel Vorcaro, não é? Rui Costa, com seus contratos da Bahia, Jacques Wagner, não só pela Bahia, mas por indicar pessoas para contratação pelo Master, Guido Mantega, o próprio Lula, Lewandowski. Mas beleza, parecia muito bom para ser verdade, né? E era. Quem conhece um pouco de política já sabe que não dá para confiar em nada que o PT fala e que o tal suposto apoio às investigações contra o Master era, na verdade, só para inglês ver. Pois bem, gente, a Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, disse hoje, com todas as letras, a CPMI do Banco Master já nasceu morta. A oposição conseguiu as assinaturas, 281 parlamentares, dentre eles deputados, senadores, para instaurar a CPMI. O que deveria acontecer agora era efetivamente a instalação automática até da comissão. Mas não é isso que está acontecendo de fato. O Alcolumbre deveria agora chamar uma sessão conjunta das duas casas do Congresso, ler o pedido da CPMI, instalar a comissão, receber as indicações de nomes para compô-la de diversos partidos e aí sim começar os trabalhos. Só que, de acordo com a Mônica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não está com pressa alguma para instalar a comissão e já disse nos bastidores que vai empurrar tudo para depois do Carnaval. E o pior de tudo é que a oposição não pode agora nem recorrer ao Supremo para obrigar o Davi Alcolumbre para instalar essa CPMI de maneira obrigatória.
O que, aliás, é um direito da minoria no Congresso, que é reconhecido várias e várias vezes em precedentes do próprio Supremo. Tem direito de instalar. Mas sabe qual que é a aposta do sistemão? É de que agora, se a oposição acionar o STF, a chance do STF decidir do mesmo jeito, como já decidiu várias vezes, é zero. Eles vão mudar a própria jurisprudência do Supremo, voltar atrás no que eles disseram e vão dar uma decisão empurrando Alcolumbre para que ele continue sem fazer nada. Porque, afinal, os próprios ministros vão ser investigados aí nessa CPMI. Pelo menos alguns deles, como o Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Quem sabe outros até, não é? E aí a gente fica nesse impasse. O Davi Alcolumbre não instaura, a oposição não judicializa, ou então a oposição judicializa, mas perde. E qual que é a moeda de troca que o sistemão quer usar para enterrar a CPMI do INSS, hein? Acreditem, é a derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria, que reduz as penas do Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eles querem prometer para a direita que o PL da dosimetria vai passar com a derrubada do veto. Ou seja, a direita ganharia o PL da dosimetria, enquanto que o sistemão conseguiria abafar de modo completo a CPMI do Banco Master, que é uma das pouquíssimas oportunidades que nós temos de investigar esse escândalo de maneira independente e efetiva, inclusive para entender as relações estranhas dos ministros do Supremo com o Master. Mas tem uma esperança aqui. Para não acabar na baixa, eu quero te contar uma esperança que vai te deixar aqui com o coração aquecido. Quais as razões para ter esperança? São 3. Primeiro, se a oposição for ao STF para obrigar a instalação da CPMI, pode acabar conseguindo uma liminar de um ministro como André Mendonça. Muito embora o Toffoli vá fazer de tudo para puxar esse caso para a relatoria dele. Mas tem uma segunda e terceiras razões para ter esperanças aqui melhores ainda. É a esperança de que a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS podem avançar sobre o caso Master. Como a gente viu agora com o Carlos Viana tratando da convocação do Vorcaro. Isso falando da CPMI do INSS. Ou ainda, falando agora da CPI do crime organizado, como o senador Alessandro Vieira já está fazendo, pedindo uma devassa total da vida e do patrimônio da família Moraes. Então, gente, bora pegar pipoca, água de coco, que tem aí uma grande esperança de que nós vamos ver cenas dramáticas nas próximas semanas que podem abalar a República, revelando um câncer que precisa ser extirpado dentro de uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas razões que podem levar a crer que o Alcolumbre vai se mexer muito pouco ou quase nada, ou vai ficar paradinho em relação à CPMI do Banco Master. E isso envolve alguns rolos, alguns enroscos de apadrinhados do Alcolumbre lá no Amapá. A gente já fala sobre isso. Vamos rapidamente ao recado do nosso patrocinador. Hoje eu estou com o Dr. Laidir de la Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, Blue M virou destaque nas farmácias e nos consultórios. Mas afinal, o que faz a marca ser tão diferente no cuidado da saúde bucal? A Blue M é uma aerotech holandesa que desenvolveu uma tecnologia exclusiva, o oxigênio ativo. E é isso que faz toda a diferença. Ele reduz bactérias, acelera a cicatrização, equilibra o pH e mantém a mucosa saudável. Tudo isso sem arder, sem manchar os dentes e sem irritar a boca. Ou seja, é potência com suavidade. Exatamente. E por isso a Blue M ganhou tanto espaço, principalmente em situações sensíveis, como nos pós-operatórios, quem usa alinhadores, quem sofre com sensibilidade e, claro, pacientes em tratamento oncológico. Nesses casos, escovar pode ser difícil e o fluido bucal Blue M vira a solução ideal. Porque basta aplicar sem esforço e o alívio já aparece, não é? E rápido. O fluido Blue M reduz a ardência, acalma a mucosa e ajuda na cicatrização, mesmo quando a boca está extremamente sensível e com um poder antibacteriano comparável e até superior ao da clorexidina, só que sem os efeitos indesejados. É um cuidado moderno, seguro e que cabe na rotina de qualquer pessoa. E esse é o diferencial da Blue M. É eficaz, suave, pode ser usado diariamente, sem contraindicação. É saúde bucal inteligente para todas as fases da sua vida. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Blue M, a marca de higiene oral mais premiada da Europa. Disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Queria ouvir vocês, Kilter e Scorsin, sobre as chances de o Alcolumbre, antes de a gente trazer as revelações lá dos negócios do Alcolumbre, né, com o Banco Master lá no Amapá,
mas à primeira vista, assim, as chances de ele mudar de ideia, de refrescar a cabeça no carnaval, e falar assim, sabe o quê, vou ajudar a botar ordem nesse país. O Alcolumbre, aliás, não sei se vocês viram, está bombando aí, digamos, nas redes aí, ele fazendo uma dancinha, né? Não é que todos esses camaradas são chegados numa dancinha, né? É o Maduro, é o Lula, é o Alcolumbre. Deu chance, eles estão fazendo as dancinhas deles. Né? Essa, felizmente, eu perdi de assistir. Eu não faço muita questão. Eu acho que a resposta tem que ser uma risada, Tosi, para essa possibilidade do Alcolumbre mudar de ideia. Né? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui hoje eles estão tentando ganhar o máximo de tempo para se tentar ajustar internamente. Né? É porque também acho que a gente tem que entender um pouco, talvez, do big picture, como se diz os norte-americanos, a estrutura geral, né? Por exemplo, a Lava Jato, quando a Lava Jato chegou muito perto do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo agora, né, com os excessos, né, com as barbaridades que eles cometeram, a gente chega no limite do próprio sistema, né, de se consertar, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, para quem você recorre quando é o STF, que é o vilão da história, né? Quem fiscaliza os fiscais, né? A famosa pergunta. E quando você tem casos como esse, né, com esse potencial que o caso do Banco Master tem, de simplesmente atingir todo mundo, literalmente todo mundo, é a direita, é a esquerda, é o centrão, porque 1 milhão de amigos, né, afinal de contas. Então, quando você vê que o presidente do Senado tem toda essa dimensão, a gente entra no mesmo problema. A gente chega num ponto em que, assim, o sistema em si, aqueles que estão ali, assim, chega num certo ponto, assim, ou todos nós vamos cair, ou nós damos um jeito de dar uma segurada nessa onda, que foi o que fizeram contra a Lava Jato, que foi o que fizeram contra o Bolsonaro e tudo mais, que é uma autoproteção. Quando se chega nesse ponto, a gente chega naquele ponto em que já aconteceu em vários países, com vários exemplos, em que ou há uma espécie de revolta popular, eu não digo que não estou falando de violência nem nada disso, mas de se chegar num certo limite em que fica inviável de eles conseguirem fazer esse tipo de coisa. Na época da Lava Jato, é bom lembrar, por exemplo, o famoso áudio do Bessias, a população foi para a rua, invadiu lá, subiu em cima do parlamento brasileiro, e é esse tipo de revolta, vamos dizer assim, de não admitir mais essas coisas, não admitir mais esses acordos feitos nos bastidores que forçam que as mudanças acabem acontecendo. Né? A gente até melhorou enquanto instituições, porque... E acho que o julgamento do Mensalão vai começar a se tornar mais simbólico até do que a própria Lava Jato, porque ele chegou até o final, houve as condenações e não se retrocedeu nisso. E acho que a partir do Mensalão também você tem uma estrutura dentro da própria Polícia Federal, que embora obviamente tenha as suas alas, vamos dizer assim, mas que funciona independentemente disso. Então você tem algo das instituições que continuam apesar de tudo isso, mas que depende muito dessa pressão popular. Então eu acho que eles contam muito de que, como eles foram muito bem sucedidos em dar uma boa acalmada nas manifestações da direita e tudo mais, eles acreditam que domaram e que isso não tem mais um perigo. E acho que é por isso que perderam a vergonha de fazer o que estão fazendo em vários aspectos. Mas o problema é que quanto mais vai se fazendo, vai se voltar essa animosidade, vamos dizer assim, e a gente chega num ponto em que realmente a gente está num ponto limite do próprio sistema. A nova República de 88 está no seu limite, não tem mais como ser consertado, mas vai depender muito da própria pressão popular. Então é por isso que às vezes tem uma CPMI aqui, vai ser tudo muito difícil de acontecer dentro dessa estrutura. E eles estão tentando ganhar tempo, seja para consertar internamente, seja para esfriar e para que a população não cresça para cima. Né? E aí é que entra o grande papel da imprensa. Né? Se a imprensa não ficar em cima mesmo, eles vão conseguir abafar tudo, como conseguiram nos últimos anos. Bom, vamos ver sobre os enroscos do Alcolumbre com o Banco Master lá no Amapá. Não há provas públicas de que o senador tenha sido beneficiado diretamente nos esquemas do banco, mas um apadrinhado do Alcolumbre era presidente do Fundo de Previdência do Amapá, que ignorou alertas e colocou 400 milhões de reais dos aposentados em letras financeiras, em títulos do Banco Master. Detalhe, esses investimentos não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Azar dos aposentados do Amapá. E o irmão do senador Alcolumbre, um detalhe, ele é conselheiro fiscal desse fundo do Amapá. O presidente da Previdência do Amapá e afiliado de Alcolumbre, Jocildo Lemos, fez a seguinte declaração de agradecimento em discurso público. Sobretudo ao senador Davi Alcolumbre, que me convidou para ser o presidente da Amapá Previdência.
Em nota, o senador Alcolumbre, à época da reportagem, negou qualquer interferência e afirmou que não possui qualquer participação, influência ou atribuição em nomeações, decisões administrativas ou escolhas de investimento na Amapá Previdência. Agora, estamos falando de um estado pequeno da federação, 400 milhões de reais, não é pouca coisa, depois que já vinha começando a aparecer indícios de todo esse esquema, de toda essa maracutaia do Banco Master, e ainda assim contra alertas de fiscais lá do Fundo de Previdência, esse afiliado do Alcolumbre, que o Alcolumbre não reconhece, mas ele declarou, né? Até elogiou, obrigado por ter me colocado aqui. Esse afiliado falou, não, vamos colocar aí que isso aí é notícia de imprensa, vamos pôr o dinheiro no Banco Master, 400 milhões. Para o Amapá, imagine o impacto disso para os aposentados de lá, Kilter. Pois é, para o Amapá faz muita diferença. Mas dá para contratar, por exemplo, 3 vezes a esposa do Alexandre de Moraes, vendo por essa ótica, às vezes não é tanto dinheiro, né? Acabaria o contrato ali em 3 aninhos só. Essa é a proporção que tomou esse caso do Banco Master. Como eu falei no começo do programa, diversas prefeituras, diversos governos estaduais escolheram investir dinheiro público, às vezes dinheiro até de aposentados, de previdência, como foi esse caso no Amapá. Dinheiro do povo, colocar em títulos do Banco Master, extremamente arriscado. Será que era de fato pelo ganho financeiro? Porque ele achava que poderia render ali dinheiro ao povo, render dinheiro ao governo, fazer mais investimentos? Eu duvido muito. Um bom governante dificilmente coloca dinheiro público, dinheiro do povo, em investimentos tão arriscados. Talvez, quem sabe, por trás tem um acordo político, um acordo ganha-ganha, em que o Banco Master ganha investimento e quem indicou ganha uma parte. Mas isso é só uma hipótese, não tem como a gente imaginar ou comprovar qualquer coisa nesse sentido. Até porque a gente não vê muitos desses acordos em Brasília, né? Então, o que a gente vê é, de fato, o povo do Amapá escanteado e a briga por poder cada vez maior. Briga, quer dizer, no Amapá não existe briga nenhuma, né? O Davi Alcolumbre é rei ali do estado, governa praticamente sozinho e até os seus indicados, seus aliados, às vezes cometem essas falácias de agradecer ele em discurso público e depois ele ter que vir desmentir. Mas se você puxa a ficha corrida dele e da sua família, é extensa. Vale a gente lembrar que o Alcolumbre tem um processo, uma investigação por rachadinha no STF, que está em segredo de justiça e que a gente sabe, porque saiu na coluna do Lauro Jardim, que está na mão do Flávio Dino. E está lá, engavetado, qualquer momento pode vir à tona, uma busca e apreensão, uma prisão, um depoimento, e a gente não sabe o que pode acontecer nesse caso. A família dele também não é nenhum santo. Tem irmão que já é investigado, primo, tio, ali o negócio é barra pesada mesmo. Então, parece que a gente se acostumou, o brasileiro se acostumou a ter políticos e representantes com toda essa ficha corrida dos seus aliados e até da sua família. É muita gente ganhando com todo esse esquema. Agora, se de fato houver uma investigação, a nossa esperança é que pegue todos e que acabe esse blinda aqui, blinda ali. A grande diferença, o Tozzi mencionou o povo na rua na época da Dilma e tudo mais, que foi um game changer ali, de fato mudou. Mas eu vejo que naquela época o STF não era um ator político tão pesado quanto é hoje. Se o povo fosse para a rua hoje e fosse o STF daquela época, mais discricionário, menos ativista, menos político, a gente de fato poderia ver esse escândalo do Banco Master crescer de uma forma absurda. Até porque duvido que estaria no STF, ainda estaria na primeira instância. Mas como o STF cresceu tanto, se tornou um ator político tão relevante, parece que o povo perdeu a esperança. Afinal, o que adianta colocar 2 milhões de pessoas na rua se só 11 ministros numa sala decidem o futuro do país, que não são votados, que não são escolhidos, que não prestam contas de nada a ninguém, que tem resorts com cassinos e todo esse tipo de coisa. Então, é de fato muito difícil para o povo manter essa esperança, mas é muito bom a gente ver essas informações agora vindo a público e que a gente possa cobrar por essas novas investigações. Veja agora essa notícia que vem do Partido dos Trabalhadores. Com a popularidade em baixa, com uma sequência de notícias desfavoráveis nesses escândalos todos de corrupção, os petistas querem calar a boca dos críticos.
O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que não autorize o impulsionamento de críticas ao governo nas redes sociais durante a pré-campanha eleitoral. O contexto disso é o seguinte: o TSE está em fase de colher sugestões para as regras da eleição neste ano. E os petistas não gostaram de uma minuta de resolução do tribunal que diz que não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica ao desempenho da administração pública realizada por pessoa natural, ainda que ocorra a contratação de impulsionamento, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. Parece razoável, mas o PT enxerga aí o risco de uma possível avalanche contra Lula, impulsionada por milhares ou milhões de pessoas físicas. O partido ainda quer regras mais duras, veja só, contra o uso da inteligência artificial e quer proibir o que chama de indústria dos cortes nas redes sociais. Deltan Dallagnol estava demorando, para avançarem com essas propostas de censura e tentando passar isso justamente para o Cássio Nunes Marques, que é o vice-presidente do tribunal que vai organizar essas regras. Me chama a atenção e espanto sempre que as regras da disputa eleitoral sejam definidas sempre no ano da eleição, É uma coisa doida, porque parece que a gente nunca consegue chegar a um consenso ou regras simples que funcionem. Cada ano eleitoral surge uma interpretação e maneiras diferentes de se conduzir o pleito. Parece que o Brasil tem uma dificuldade mesmo de lidar com regras eleitorais. Mas o que dizer dessa mobilização do PT para tentar criminalizar e proibir o impulsionamento, ainda que seja de uma pessoa física, na pré-campanha com críticas ao governo? Mas essa prática do Tribunal Superior Eleitoral emitir uma série de regulações no ano eleitoral é antiga. A gente tem leis eleitorais e tem um princípio de que você só pode mudar a lei eleitoral ali um ano antes da eleição, mas na prática acontece que no ano das eleições o Tribunal Superior Eleitoral ele acaba fazendo uma série de resoluções, uma série de regras que acabam criando novas regras para as eleições, que não só preenchem a lacuna da lei, mas que criam novas possibilidades, que criam novas proibições. É uma prática de ativismo judicial do Tribunal Superior Eleitoral atropelando o Congresso Nacional, que existe desde muito tempo. Poderia o Tribunal Superior Eleitoral fazer regras? Poderia, mas apenas nos vácuos da lei, quando a lei lhe delega poder regulamentar para certas situações. E não simplesmente de modo amplo e restrito, como o tribunal tem feito ao longo dos anos e como as cortes superiores têm referendado. Então, esse é o contexto dessa nova regra que vem. E quando eles trazem resoluções como essa, normalmente eles estão atualizando resoluções dos anos anteriores. Então, provavelmente, o que está acontecendo agora? O Tribunal Superior Eleitoral ele está apresentando propostas de resolução que abarcam as resoluções das eleições anteriores, os avanços, vamos dizer, das próprias resoluções das eleições municipais, e tem por base lá as resoluções da última eleição geral, a eleição de 2022, e traz uma proposta com atualizações para ouvir nesse processo. Eles ouvem a sociedade, ouvem entidades, ouvem partidos para aperfeiçoar aí a proposta. Nesse tema que você disse, ele é um pouquinho confuso, eu vou tentar ser didático aqui para as pessoas entenderem. No ano eleitoral, todo mundo pode fazer posts e manifestações criticando outras pessoas, ainda que essas outras pessoas sejam pré-candidatos a determinados cargos eletivos. Ainda que isso possa ser considerado uma crítica que tenha uma conotação negativa. O que você não pode antes da campanha eleitoral? A campanha eleitoral vai começar em 15 de agosto. O que você não pode antes? Você não pode fazer propaganda eleitoral, seja positiva, seja negativa. E, preste atenção, quando você faz uma propaganda eleitoral negativa lá no período eleitoral, a partir de 15 de agosto, você não pode impulsionar uma propaganda negativa. Você pode sim impulsionar uma propaganda positiva, ou seja, o candidato ele pode falar bem dele mesmo, pode exaltar suas qualidades, mas ele não pode impulsionar, ou seja, pagar para que as redes sociais de fundo deem um alcance maior a críticas que ele faça a outros candidatos, uma propaganda negativa. Ou seja, a propaganda negativa, a crítica a outro candidato, de um candidato a outro no período eleitoral, ela tem que ser espalhada organicamente. Sorte de quem tem uma grande rede social, né? Quem tem uma rede social pequena não vai conseguir fazer a sua crítica chegar longe. Mas essa é a regra que existe hoje. E qual é o ponto agora?
Vejam, o governo, o PT, ele quer proibir que você possa agora fazer críticas ao governo e impulsionar as críticas ao governo. Veja, a gente não está falando de propaganda eleitoral negativa. A gente está falando de crítica ao governo, que é legítima numa democracia, que é permitida, que se você quiser botar dinheiro para impulsionar, o problema é teu, você vai e impulsiona. Só que o governo, o PT, quer proibir isso. Vejam, a resolução do TSE, ela vem e ela fala o seguinte: você agora, em pré-campanha, você não pode fazer uma propaganda eleitoral antecipada negativa, ou seja, você não pode criticar e atacar outros candidatos, fazendo menções às eleições com elementos de disputa eleitoral. E aí essa resolução, ela ressalva expressamente: você pode sim criticar o desempenho do governo, da administração pública, ainda que você possa impulsionar isso. Isso é possível, desde que você não faça uma crítica eleitoral, desde que você não diga, por exemplo, ele é um mau candidato, não vote em fulano, não vote em ciclano. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, na resolução, está permitindo essa crítica, inclusive impulsionamento. Mas o PT quer lá e quer proibir. Por quê? Porque eles não querem que sejam impulsionadas e difundidas críticas ao governo federal, críticas ao Lula. Só que isso é restringir a liberdade de expressão básica de criticar o governo, criticar políticas públicas. Então, se uma entidade, vamos dizer, que defende pessoas autistas, ou que defende direitos animais, ou que defende determinadas políticas públicas, ambientais ou do agro, quer criticar uma política pública do governo e quer que isso chegue a muitas pessoas, quer impulsionar isso, aí não pode porque é o governo federal. Ah, vamos e convenhamos, isso é censura, isso é restrição de liberdade de expressão. Qual o argumento do PT para ser absolutamente justo com o que eles estão pedindo? O argumento deles é o seguinte: eles estão dizendo, olha, veja bem, o que essa resolução está autorizando é que você critique o governo federal, indiretamente critique o Lula, mas o Lula não pode fazer uma crítica negativa a outros candidatos. Mas espera aí, o Lula não pode só fazer propaganda eleitoral negativa, e quando você critica o governo, você não está fazendo propaganda eleitoral negativa, você está criticando a gestão, o governo federal. E mais, não existe um desequilíbrio, porque o governo ele tem o ônus e tem os bônus. Ele tem o ônus decorrente dele fazer a administração pública e poder ser criticado, inclusive mediante impulsionamento, mas ele tem um baita bônus, que é uma máquina pública na sua mão. E vamos e convenhamos de novo. Então você pode fazer agora uma escola de samba desfilando dentre as principais escolas de samba, como grupo principal das escolas de samba, com a primeira, Acadêmicos de Niterói, entrando em horário nobre de TV, fazendo uma música que é praticamente aí uma ode, um elogio, uma defesa de Lula, candidato, Lula melhor presidente, do herói nacional, chamando Lula ali de o herói do povo, entoando hino que é praticamente aí slogan eleitoral petista, slogan eleitoral de Lula, olê, olê, olá, lulá, lulá, ainda criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é um falso mito, dizendo que ele tem as mãos de sangue, criticando a direita, falando sem anistia, isso em horário nobre, que é uma pré-campanha eleitoral descarada. O PT vai e apoia isso, mas aí agora não quer crítica ao governo. É uma baita de uma hipocrisia. Eu também que lembrou, né? Eles podem sambar, né? Os petistas querem sambar e em plena campanha eleitoral com recursos públicos pagando esses desfiles, mas não querem aceitar críticas impulsionadas, mesmo que seja pelo cidadão, pessoa física, contra o governo. Falar mal do governo, aí não pode. Já não pôde muito, não houve essa liberdade nas eleições de 2022, né? Foram muito cerceadas as manifestações de opiniões. Mas agora começou mais cedo, né? Mais cedo a campanha eleitoral já está essa disputa, Francisco. Essa resolução nova, ela está, na verdade o que o PT está pedindo é que seja mantida a resolução que impedia isso. Isso já estava na resolução anterior de 2022. É bom lembrar que o contexto da eleição de 2022 foram as mais absurdas possíveis em termos de cerceamento à liberdade de expressão. E é preciso a gente fazer aqui uma análise do que é o nosso sistema eleitoral e da justiça eleitoral. Tem alguns think tanks que fazem análise comparativos, estudos a respeito dos regimes e sistemas eleitorais, e o Brasil é muito elogiado por conta do voto eletrônico, da velocidade com que se é apurado, essa parte de como as eleições acontecem e como elas são apuradas. Normalmente a gente tem notas boas porque as coisas acontecem de maneira rápida, digamos assim, e eficaz.
Porém, quando a gente sai desse universo e vai para o universo da campanha eleitoral em si, quer dizer, da liberdade dos candidatos de poderem falar, de poderem criticar, nós somos talvez o país que menos liberdade de expressão permite em época eleitoral e pré-eleitoral. E é curioso até, se a gente for, se o nosso espectador quiser comparar, por exemplo, fazer uma rápida pesquisa para ver como é que é feito esse controle ou não controle das expressões em época eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, para pegar um oposto, mas não precisa nem ir tão longe, só ir, se você for para a Argentina e para o Chile, você verá que a preocupação dos sistemas eleitorais tem a ver com o abuso de poder econômico. Né? Então, por exemplo, isso que o PT está pedindo, não é preciso você proibir o impulsionamento. Mas é perfeitamente possível de você ver se não há abuso econômico na quantidade de dinheiro que ultrapassa os limites, os tetos que são estabelecidos. Isso é muito rigoroso, tanto no Chile quanto na Argentina. Mas não há um rigor e um controle com relação ao conteúdo do que vai ser dito e do que vai ser impulsionado. Há uma permissão, inclusive, para ofensas até num certo ponto que não se admitiria em outro contexto. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito famoso os comerciais que os partidos fazem contra os outros candidatos, não a favor dos seus. E fazem parece um filme de terror que eles constroem para cada um dos candidatos. E isso é aceito. Porque dentro de uma dinâmica eleitoral, nós estamos falando de um contexto em que a liberdade de expressão ela precisa de mais espaço. Porque toda a campanha eleitoral ela é uma campanha retórica. É uma campanha de tentar convencer o eleitor. No discurso retórico, há que se ter uma margem muito maior com relação ao que você pode ou não dizer, inclusive de uso de mentira. Por quê? Por exemplo, vamos pegar um discurso retórico típico, o da publicidade. Quando você assiste a propaganda uma lanchonete de fast food grande, né? E que você vê aquele sanduichão bonito, você sabe que você não vai encontrar aquele sanduíche, né? Quando você vai comprar. Vai encontrar aquele troço murcho, né? Com um pouco queijo, você sabe que é assim. Né? Porque a dimensão da publicidade, a gente já admite que dentro desse contexto já há uma permissão para que o exagero. Dentro do direito, os tribunais de júris, por exemplo, se nós formos cercear os advogados e os promotores de começarem a falar grosso, falar alto e fazer uns absurdos e fazer todo um teatro com aquilo tudo, você está cerceando a própria possibilidade de defesa, de acusação, de se buscar uma verdade. Na dinâmica eleitoral é mais ou menos a mesma coisa. É um outro contexto, um discurso retórico, ele precisa ser permitido. E o Brasil é um dos países que mais controla. E esse controle, como ele não tem como acontecer no grau que eles tentam fazer, eles criam uma situação que é completamente distópica. Essas resoluções, elas são absurdas. As tentativas de cercear, de controlar do que pode não ser dito, a quantidade de censura que se faz, por exemplo, sai um negócio hoje, no dia seguinte já está derrubando o perfil, já tem aquilo. Vamos lembrar que em 2022 foi censurado um documentário que sequer tinha sido assistido pelos ministros do TSE. Não se permitiu ir a público porque pode ser que tenha alguma coisa que vai ser contra. Então o controle acaba conduzindo as eleições no final das contas. Porque a liberdade de expressão pode criar um caos, no sentido, meu Deus, mas acontece que a eleição é isso mesmo. Aquele que tem uma competência melhor de fazer o seu discurso chegar até o eleitor e convencê-lo, vai acabar vencendo. Então, quando o TSE tenta determinar o que pode ou o que não pode, sobre um suposto manter o equilíbrio entre as partes, no fundo ele não está fazendo isso. Ele está privilegiando alguém. No final das contas, é isso que vai acabar acontecendo. Seja lá quem for, ele vai acabar fazendo isso. Então, quando a gente vê que o TSE começa a dar uma mera fragilizada, vamos dar uma liberdadezinha aqui para poder... já vem o PT, não pode, peraí, não pode isso, não pode aquilo. Claro, porque quem é que ganha com tudo isso? Aquele que não quer ver a crítica daquilo que é a realidade da sua situação. Né? Todas as pesquisas dizem, o governo Lula é reprovado pela maioria da população. Então é óbvio que o que se tenta fazer é tentar tapar o sol com a peneira. Mas, infelizmente, no Brasil, quem tem a peneira consegue tapar o sol. O que dizer da indisposição dos petistas com o que eles chamam de indústria de cortes, né? Estão reclamando que tem muito conteúdo, a pessoa multiplica os conteúdos que disponibiliza na internet, não pode ter cortes. Então, você entende o raciocínio por trás disso? Raciocínio é que eles não sabem fazer, né, Tossi? Eles querem proibir quem sabe. É bem simples. É isso que acontece. Não consegue alavancar a comunicação no digital, não consegue ampliar sua base de seguidores. Inclusive, sobre a inteligência artificial, tem que avisar os próprios deputados do PT, porque o deputado Rogério Correia, esse dia estava postando uma manipulação com inteligência artificial, colocando uma foto do Bolsonaro com o Vorcaro e o Galípolo, criticando, olha o Bolsonaro envolvido no caso do Master e tudo mais. Depois ele foi lá e apagou, mas o print ficou para a história, né? Então eles gostam de criticar os outros na questão da IA
E isso é um tema que precisa ser debatido de fato, porque a IA está avançando muito e pode ser usado por todos os lados, tanto para bem quanto para mal, e exige sim algum tipo de regulação, mas nunca uma censura, principalmente uma censura prévia. Ainda mais quando se fala dessa questão dos cortes, meu Deus do céu. Vamos proibir página de fofoca também? Aí eu topo. Se proibir página de fofoca, pode proibir máquina ou indústria de corte, seja lá o que isso significa. Eu imagino que eles ficaram muito traumatizados com o Pablo Marçal na eleição da Prefeitura de São Paulo, porque ele teve uma ação lá no Ministério Público Eleitoral contra essa questão dos cortes, que ele estava pagando pessoas que faziam cortes com melhores performances, né? O que era orgânico, era quase que uma prestação de serviço. Se eu contratar uma equipe de marketing, o que eles naturalmente vão fazer? Vão gravar, editar, cortar e postar os vídeos que eu faço. Qual que é o problema de fazer isso em massa com mais pessoas, se é um trabalho, você está pagando aí pelo trabalho de uma pessoa? Enfim, eles não sabem dizer ou sequer saberiam explicar muito bem onde está a ilicitude nisso. Até porque se fosse fazer corte das falas do Lula, ia sair muito mais besteira do que conteúdo produtivo ou que vire voto, qualquer coisa nesse sentido. Então, é quando eles estão perdendo que eles querem censurar, que eles querem controlar. O Chico falou muito bem de casos de outros países. Aqui no Brasil, parece que enquanto lá fora existe o princípio da liberdade, aqui existe o princípio da intervenção. Tipo, não, ao invés de deixar o negócio rolar e testar e ver o que vai acontecer, eu vou cortar antes que aconteça para que depois não falem que eu não fiz nada. É basicamente assim que atua o TSE e o Ministério Público Eleitoral. De falar, não, peraí, isso daqui não pode associar o Lula com ditadores, não pode associar o PT com facções criminosas. Mesmo que existam fatos comprovados, matérias jornalísticas que embasem a sua afirmação, não pode. Teve um vereador em São Paulo que alegou ali, usou matérias jornalísticas para falar, olha, o PT tem relação com o PCC, e foi elencando os fatos. Colocou aquela questão do diálogo cabuloso, que um faccionado do PCC teria falado que tem diálogo cabuloso com o PT e tudo mais, e foi condenado pela justiça, foi processado pelo PT e condenado pela justiça. Isso não existe. Cadê a liberdade de expressão? Cadê a liberdade de crítica? Uma coisa é você mentir, é você inventar fatos. Falar, não, olha, isso daqui, você vai lá, cria uma mentira e posta, e isso cresce. Aí sim, tem que ser punido, como já é punido pela nossa legislação. Agora, você censurar as pessoas, ainda mais em um ano eleitoral, em que elas têm que decidir em quem vão votar, com base nos seus princípios, seus valores, nos seus posicionamentos públicos, é simplesmente você cercear a liberdade do público escolher o melhor candidato. Porque aí, se eu só posso fazer e só posso trabalhar na minha comunicação, naquilo que é permitido ao governo ou naquilo que eu não posso criticar ao governo, naturalmente a imagem vai ficar muito melhor para o próprio governo. E aí fica muito mais fácil ganhar uma reeleição. Então, eu espero que o TSE esse ano tenha um comportamento melhor do que foi na última eleição de 2022, porque foi uma eleição de fato muito complicada, com muita censura, com muita interferência, derrubada de propagandas e na maioria das vezes, na ampla maioria das vezes, de um lado só, né? A gente não viu nenhuma página de esquerda derrubada, não viu nenhuma propaganda de esquerda derrubada, enquanto isso a gente via a maioria das propagandas e páginas, até perfis de políticos, de candidatos, sendo derrubados, como foi o caso do próprio Nicolas Ferreira, que teve a sua principal página, com mais de 10 milhões de seguidores, derrubada durante as eleições. Imagina o prejuízo que não é para um candidato isso acontecer. Mas, de novo, uma justiça seletiva. Espero que com a saída do ministro Alexandre de Moraes, com a entrada do Nunes Marques, do André Mendonça, a situação melhore. Mas, infelizmente, é isso. A gente fica na dependência dos ministros e não de um texto claro da lei, porque a legislação eleitoral é a mais imprevisível que existe no Brasil e quem, no fim, é afetado por tudo isso é o povo brasileiro, que vai ter que escolher seus representantes aí com base no que dá pra gente falar, não aquilo que a gente, de fato, gostaria de poder expressar. Bem, vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Militar pediu a cassação da patente de capitão de Bolsonaro por suposta indignidade para vestir a farda. O caso será julgado pelo Superior Tribunal Militar, o STM, e o pedido afirma que Bolsonaro organizou um golpe contra as instituições, teve descaso com os preceitos éticos mais básicos previstos pela disciplina militar ao planejar a tomada de poder e não reconhecer o resultado das eleições. E eu queria ouvir do Deltan Dallagnol, primeiramente. Deltan,
o Ministério Público Militar nunca teve uma atuação muito divulgada, pouco se sabe sobre o que ele fez nos últimos anos. Será que eles viram em Bolsonaro uma forma de marcar posição, deixando claro agora que se alinham à República Judiciária que está instalada no país? Porque é estranho esses termos, né, com que o Ministério Público Militar denunciou o Bolsonaro. Parece um copia e cola lá do julgamento da primeira turma. É sim, Tosi. Olhando para isso, a questão que vem à nossa mente é: Bolsonaro vai ser expulso do Exército? Bolsonaro está julgado, agora vai ser julgado, né, novamente, e a pena pode ser a expulsão dele do Exército. Gente, vocês ouviram certo. O capitão Bolsonaro, ele pode deixar de ser capitão muito em breve, e tudo indica que ele vai ter um julgamento aí na Justiça Militar tão justo quanto ele teve lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai ser absolutamente injusto. Eu vou te explicar agora qual que é o fundamento do pedido do Ministério Público Militar para expulsar o Bolsonaro do Exército e tomar dele a sua patente. Quais são as possíveis teses de defesa do Bolsonaro e qual é a esperança que Bolsonaro tem de ganhar pelo menos esse processo? Bom, gente, o Ministério Público Militar, ele pediu que o Bolsonaro e os demais militares que foram condenados pelo Supremo naquela ação da trama golpista percam as suas patentes, sejam considerados indignos e expulsos das Forças Armadas. Isso tem consequências diretas para o futuro do Bolsonaro, inclusive em relação ao recebimento de uma aposentadoria e local do cumprimento da pena dele de prisão. Porque se ele perder a patente, ele vai ter que ser transferido da Papudinha, um local que é reservado exclusivamente para militares. Michele e a filha menor de idade do Bolsonaro deixariam de receber o soldo, ou seja, o salário, a aposentadoria de Bolsonaro. E o que é que o Ministério Público Militar alegou para pedir isso, hein? Basicamente, está em jogo aqui é um julgamento ético do Bolsonaro. O Ministério Público Militar afirma que os fatos pelos quais Bolsonaro foi condenado na ação do golpe provam um descaso de Bolsonaro com os preceitos éticos mais básicos do Estatuto dos Militares. E aí o Ministério Público Militar apresenta ali uma lista de 8 violações éticas que o Bolsonaro e os demais oficiais teriam cometido, como violação ao dever de probidade e de ter uma vida pública ilibada, o respeito à dignidade humana, o cumprimento das leis, a camaradagem e o espírito de cooperação nas forças e por aí vai. E aí fica a pergunta: o que o Bolsonaro e seus advogados podem utilizar como tese de defesa? Para mim fica claro uma coisa logo de cara: todo o pedido do Ministério Público Militar se dá com base na condenação do Supremo na ação do golpe. É uma repetição daquela narrativa do Supremo, da narrativa oficial, um processo que, como a gente está mais careca do que Alexandre de Moraes de saber, foi carregado de abusos, ilegalidades, violações do direito de defesa e aos direitos humanos. Foi um processo fraquíssimo em termos de provas e que se baseou em grande parte no depoimento ali de um colaborador, do Mauro Cid, que praticamente não trouxe prova alguma de corroboração. Os depoimentos de várias testemunhas contradizem totalmente a tese da acusação e a lei não pune atos preparatórios, como a gente viu no brilhante voto ali do ministro Fux. Então, na minha visão, o que o Bolsonaro pode alegar é que o julgamento que o condenou está viciado por todas essas ilegalidades, das quais ele não teve chance de se defender devidamente, propriamente, porque o juízo não era competente e os juízes não eram imparciais. Praticamente todos os pedidos da defesa do Bolsonaro no STF foram ali negados. E isso tem o potencial de sensibilizar, sim, vários ministros do Superior Tribunal Militar, que, imagino eu, devem ter críticas ao modo como o Supremo conduziu esse processo, porque conhecem a lei e sabem que a lei foi violada pelo Supremo. Rejeitar o pedido de expulsão do Bolsonaro do Exército seria uma forma de o STM dar uma resposta aos abusos do Supremo, embora isso vá depender aí da correlação de forças dentro do tribunal. Se há mais ministros legalistas e com tendência a decidir pró-Bolsonaro, ou se há mais ministros pró-Supremo, supremistas, como claramente é o caso da presidente do STM, que é uma magistrada conhecida pelas suas entrevistas em que ela derrama baboseiras woke da esquerda progressista. O STM, gente, tem 15 ministros. 9 foram indicados por Lula ou por Dilma, 1 por Temer e 5 foram indicados pelo Bolsonaro. A indicação política ela não é uma garantia de que o ministro vai votar a favor ou contra, mas pode dar uma ideia de como que o ministro poderá votar. Além, é claro, do posicionamento passado do próprio ministro, que sempre dá pistas de como que ele pensa.
Então a chance do Bolsonaro agora é essa, é convencer os ministros do STM de que não é porque ele teve um julgamento injusto no Supremo que ele deve ter um outro julgamento injusto agora no STM, que pode sim resolver e decidir dar uma resposta para a sociedade de que os abusos do Supremo podem até ser tolerados lá no Supremo, mas não serão tolerados ali. Ali vai haver justiça. Mas olha, o Bolsonaro, especialmente como congressista, a gente tem que lembrar, ele foi um defensor da causa militar, defendeu reiteradamente a competência da justiça militar, além de ter apresentado diversos projetos para melhorar as condições da classe. Tudo isso parece que não contou muito. Será que estamos diante daquela máxima de rei morto, rei posto, né? Vale também para a caserna isso, Scorsin? Eu acho que sim, né? Os militares são bastante corporativistas também. Eu acho que nesse caso é importante que a decisão do STF não é vinculante ao STM, né? Até porque se fosse não haveria necessidade de um julgamento, né? Como bem colocou o Deltan, né? É um julgamento de ordem muito mais ética, moral, administrativa, e por isso mesmo você tem uma largueza maior para a subjetividade na interpretação daquilo que está sendo colocado. É importante lembrar assim, nada do que o Bolsonaro está sendo acusado foi feito enquanto ele estava como militar na ativa. E isso eu acho que também é algo muito relevante de ser feito. Ele não era militar enquanto... Ele era um presidente da República Civil, né? Os atos que ele foi acusado e condenado foram feitos dentro de um contexto no qual, por exemplo, o máximo que se tem de relação com os militares é a reunião que ele realizou, o máximo que se pode chegar é assim, olha, se cogitou alguma coisa, mas nada foi tentado efetivamente falando. Então eu acho que assim, os argumentos dentro para a honra militar, pelo simples fato dele não ter sido cometido enquanto militar, já me parece mais do que suficientes para que se tenha uma justificativa para avaliar que não caberia uma punição maior, até porque existe uma questão de proporcionalidade nas punições. A punição do STF ela é extremamente pesada e mais uma no STF pode ser uma dupla punição com relação àquilo. Então eu acho que há razões e uma brecha para o STM julgar favoravelmente ao Bolsonaro existe. Agora, nós estamos num contexto em que é uma grande narrativa, uma peça de ficção na qual está se dando continuidade ao teatro, né? E foi um julgamento político. E, portanto, estando dentro desse contexto político, também o próprio STM também pode julgar de uma maneira política. E aí eu não sei o quanto que o próprio corporativismo militar também não vai dar uma resposta no sentido de que, ok, a gente aceitou o que vocês fizeram, mas a gente não comprou a versão que vocês deram. Agora, Kilter, parece que a peça acusatória aí do Ministério Público Militar reclama e aponta o dedo contra Bolsonaro até por ele ter usado de palavrões. Parece que nunca assistiu um filme de guerra. ou o exército agora está muito mais mole, né, o Tosi? Esse tipo de coisa, ser objeto de julgamento. O exército não, né? O Ministério Público Militar. Sim, né? claro, mas ser o Ministério Público Militar é por conta da atuação dele enquanto parte do exército, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ver que você chega a dar risada, né? Ok, essa narrativa do golpe de Estado, ele foi condenado no STF por isso. Até dá pra gente entender, apesar de discordar veementemente de um golpe que não teve arma sequer, ou não teve nenhuma evidência de planejamento ou de envolvimento do Bolsonaro nisso. O que existiu foram diversas versões do depoimento do Mauro Cid, alteradas, sem validade jurídica, ou minutas do golpe com 3, 4 versões diferentes, nunca assinadas pelo Bolsonaro, ou sequer que indicasse uma participação dele, mas mesmo assim o Ministério Público Militar decidiu comprar essa versão, e a inclusão de palavrões é de fato uma piada, né? É cômico, para dizer o mínimo. Porque quando você é julgado ou é acusado por uma entidade como essa, o que se espera é que tenham acusações sérias, objetos ali a se discutir debaixo da lei. Tudo bem que os militares têm a sua conduta, têm a postura, têm a cadeia de comando, mas eu acredito que isso descredibiliza profundamente o Ministério Público Militar. Vamos ver como vai sair esse julgamento lá dentro do STM, né? Não do STF. Agora, de fato, eles caíram muito em descrédito depois que o Lula ganhou as eleições, se mostraram de fato submissos, o que muitos chamam de melancias, né? Verde por fora, vermelho por dentro, e uma acusação como essa só descredibiliza ainda mais as nossas instituições militares, que já foram um orgulho para o Brasil e agora, infelizmente, entraram na lama aí da política, e a gente vai ter que aguentar isso mais um tempo.
Queria rapidamente uma palavrinha de vocês sobre o seguinte tema antes de a gente encerrar a última análise. Não tem como não falar do pacote fura-teto, o trem da alegria aprovado pelo Congresso para os servidores da Câmara e do Senado. Dentre as inovações dos parlamentares está a jornada 3x1. Isso mesmo, 3x1. Alguns servidores comissionados vão ter o direito a 1 dia de folga a cada 3 dias trabalhados. Se eles não quiserem folgar, tudo bem, não tem problema, eles podem vender essa folga e engordar o salário. Isso vai permitir que vários servidores furem o teto da Constituição, que é de R$46 mil, e ganhem mais do que os próprios parlamentares. Tem gente que vai dobrar o salário com essa artimanha. Bom, e que ninguém aqui, Scorsin, venha falar em crise em conta pública, né? Que crise? É a crise moral, né, das nossas instituições. E eu volto ao comentário que eu havia falado antes, quando se chega ao ponto em que se perde o medo da população, sabe? Já se perde completamente a vergonha e se faz com uma disfarçatez tão grande, né? É daquelas coisas que vai se passando numa espécie de passa um boi, passa uma boiada, né? Então se faz o que quer lá no Poder Judiciário, se faz o que quer no Poder Legislativo, no Poder Executivo, e a população vai assistindo até que de certo modo chega uma hora que o saco fica tão cheio que estoura, né? É o que aconteceu em vários outros contextos e não acredito que será diferente no Brasil, é uma questão de quando, não uma questão de ser. Acho que esse deve ser o exemplo 2.458.000 desse tipo de barbaridade que se costuma cometer, que Brasília costuma cometer com os brasileiros, né? Pois olha, ao defender esse trenzinho da alegria, os chefões aí da Câmara, do Senado e mesmo às vezes o pessoal do Judiciário, eles costumam usar um velho argumento. É preciso valorizar as carreiras de alta complexidade e responsabilidade. Tem dinheiro no orçamento da casa, então qual é o problema? Qual é o problema, Deltan Dallagnol, desse tipo de artimanha? O problema é que não é se tem ou não dinheiro na casa, no orçamento. O problema é se vai ser gasto ou não, se isso vai ficar com a sociedade para uma política pública ou se isso vai ser gasto numa coisa de que a sociedade discorda. E veja que quando isso aí foi aprovado, o governo correu para dizer que não sabia, que não foi autorizado, a Gleisi disse que ninguém falou com ela, a ministra do Planejamento falou que ninguém falou com ela, que não é com ela, ou seja, é um filho feio e agora ninguém quer ser a mãe desse filho, ninguém quer ser dono dessa coisa aí que nasceu. Vejam como é que funciona isso aqui. A ideia poderia até ser uma ideia assim justificável, mas ela acaba gerando ali um efeito muito negativo e muito ruim. Qual que é a proposta? A proposta é a seguinte, que para cada 3 dias que sejam trabalhados, finais de semana ou feriados, eu não lembro se tem noites ou não, me digam aí se vocês lembrarem, tá? Mas finais de semana e feriados, para cada dia trabalhados, você vai ter 1 dia de folga, tá? Essa seria a ideia. Qual seria o objetivo? Seria o objetivo de dar um estímulo para que aquele servidor comissionado ele possa trabalhar, e vários deles trabalham feriados, finais de semana. Só que qual que é o problema? Quando você abre essa brecha, especialmente na atividade política, eu vou te falar o que vai acontecer na prática. Todo político que vai querer agradar ali o seu servidor comissionado vai atestar que o cara trabalhou no final de semana, no feriado, ainda que tenha sido 1 minuto, 2 minutos respondendo uma mensagem ou fazendo qualquer coisa, ou simplesmente, muitos vão simplesmente mentir e não tem nem como você comprovar que não houve aquele trabalho. Porque a atividade política ela é muito difusa, ela é um contato com o prefeito, é um contato com outro vereador, é uma articulação política, é a preparação de uma minuta, de um projeto de lei, não fica um registro. No judiciário até fica um registro, se o cara atuou num processo, num plantão, mas o judiciário tem outro problema. Às vezes o cara atuou num processo, dando um despacho, um ciente, e ele vai ganhar da mesma forma isso porque trabalhou ali por alguns minutos. É um outro tipo de problema. Mas o problema da atividade política é que não pode até não trabalhar nada e ainda assim vai ser registrado que trabalhou. E aí não só isso vai ser usado para se conseguir aí folgas inadequadas, indevidas, mas isso vai ser convertido em uma remuneração, e essa remuneração ela é de caráter indenizatório, o que permite que a pessoa ganhe um dinheiro sobre o qual não paga imposto de renda. Ou seja, uma remuneração que cresce muito, que pode extrapolar o teto facilmente, especialmente se tiver aí uma burla às regras, considerando que não tem como fiscalizar o trabalho em folga de atividade política, e que pode inflar muito gastos indevidamente. Ou seja, é um gasto sem uma fiscalização adequada, sem critério, que vai inchar despesas com funcionários muitas vezes não justificadas. É um ambiente muito profícuo aí para fraudes.
E é um gasto de dinheiro público que poderia ir em saúde, educação, segurança, ou seja, não é uma boa política pública. Se quer incentivar funcionários a trabalhar no final de semana, por exemplo, pode-se pedir uma comprovação do tempo trabalhado, alimentar o banco de horas e conforme as horas trabalhadas você dá horas de folga eventualmente na semana. Essa seria uma política pública bem justificada, mas essa está muito mal desenhada e o que se parece é que se quer criar um instrumento para inflar os ganhos de funcionários. E vamos lembrar uma coisa, vários gabinetes de deputados no Brasil inteiro, assembleias legislativas dividem o valor dos salários dos funcionários com os deputados. Existem esquemas de rachadinhas espalhados por todo o país. Para não falar também dos funcionários fantasma, mas rachadinha está muito mais difuso porque é mais difícil você comprovar o que aconteceu. E aí fica a questão, será que muitos deputados não vão atestar falsamente que os seus funcionários ali trabalharam em finais de semana, em feriados, de modo falso, em conluio com eles, para aumentar e inflar muito o salário, para depois rachar o ganho em comum? De novo, é uma política pública desastrosa. O que chamou atenção nessa votação foi a celeridade, né? O Hugo Mota falou assim, ó, todos os que concordam permaneçam como estão, aprovado, né? Emendou ali, Kilton. É o clássico voto global e simbólico, né? E, inclusive o Mota passou por cima do regimento interno. O deputado Kim Kataguiri pediu votação nominal, ele sequer apreciou o pedido, ignorou como se não tivesse acontecido e passou de boiada, né? O Partido Novo ali foi o único que orientou o voto contrário, porque foi esse voto orientado por blocos partidários, e o negócio acabou passando e a gente não sabe agora as digitais de qual deputado estaria a favor ou contra essa medida. Mas também, na cabeça deles, o que passa, sinceramente, Tosi, é o seguinte, o brasileiro não se importa nem com corrupção, vai se importar com aumento de salário, amanhã já esqueceu, esse negócio já foi e quem ganha é a gente. Infelizmente, a maioria dos deputados ainda pensam assim no Brasil e o povo, se não acordar, se não cobrar, se não incomodar, vai continuar assim, essa que é a verdade. Tinha que encher a caixa de e-mail, tinha que reclamar, tinha que meter a boca, ir para a rede social falar, ir para a rua manifestar, mas isso já se tornou uma migalha perto das grandes aberrações que a gente tem no nosso país e o povo parece de fato anestesiado. Se a gente quiser uma mudança, vai precisar eleger muita gente boa e melhor do que esses deputados que estão aí e quem sabe respeitar o regimento interno. Quer valorizar o servidor, aquele que trabalha sempre na Câmara dos Deputados, começa respeitando o regimento, depois a gente pensa em avaliar salário. Você falou da necessidade de incomodar, né? Pois o jornalismo da Gazeta do Povo é um jornalismo que incomoda por ser independente, por defender a liberdade, a justiça e por criticar o governo com todas as letras em qualquer momento. Portanto, fica o convite para você que acompanhou a Última Análise para ser assinante da Gazeta. Aproveite, R$1 por mês durante 6 meses e você apoia o nosso jornalismo, o nosso trabalho aqui e de outros programas no YouTube e as reportagens que você só encontra na Gazeta do Povo, com a crítica direta ao ponto, sem muitas concessões, sem zero concessão para governo ou qualquer autoridade em troca de favores, tráfico de influência, seja o que for. A Gazeta é independente e isso já faz 107 anos. Bom, quero agradecer a participação de vocês todos aqui. Obrigado, Guilherme Kilter, Francisco Scorsin, valeu a participação. Deltan Alaiol, foi um prazer. E obrigado a você e até o nosso próximo encontro no Última Análise.